Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo no primeiríssimo livro da Torá, o Bereshit, que conhecemos como Gênesis. Mas, olhem, não vamos focar-nos nas histórias que se calhar já são mais familiares. Em vez disso, vamos olhar para a primeira letra, ou, se quisermos ser mais precisos, para a falta dela. E é aí que vamos descobrir uma mensagem incrível sobre o mundo em que vivemos. Para começarmos esta viagem, temos de fazer uma pergunta muito básica, quase física. Quando olhamos para um rolo da Torá, o que é que estamos de facto a ver? Bem, o que vemos são materiais. É couro de animal, que forma o pergaminho, é tinta, uma tinta muito especial com que se escrevem as letras, e é madeira, nos rolos que seguram tudo. Ou seja, é um objeto profundamente material, um produto do nosso mundo físico. E esta ideia, esta materialidade, é absolutamente central para o que vamos discutir. E aqui está a grande metáfora para tudo o que se segue. Pensem nisto. Tal como o rolo físico, o couro, a tinta, a madeira, serve de contentor para as palavras sagradas, também o nosso mundo material funciona como um contentor. É um recipiente para algo muito mais profundo, algo espiritual que está escondido lá dentro. Ok, e é aqui que a coisa começa a ficar mesmo intrigante. Se este livro contém os fundamentos de tudo, faria todo o sentido que começasse com a primeira letra, com o Aleph, certo? Mas não é isso que acontece. Exatamente. A primeira palavra de todas, Bereshit, no princípio, começa com a letra Bet. E isto, claro, não é um mero acaso. É, na verdade, um código, um sinal que nos aponta para uma verdade fundamental sobre a natureza da nossa realidade. A letra Bet, na sua essência, simboliza uma casa. Se repararem na sua forma, é fechada em 3 lados, mas tem uma abertura. Ela representa este mundo, o Olam Hazé, como é chamado. Um espaço físico, um domínio com limites, mas que contém vida. No fundo, é a nossa casa, a nossa realidade. E este mundo, o mundo do Bet, é um mundo definido pela dualidade. É o lugar dos opostos. Temos o corpo e a alma, o bem contra o mal, a Torá física, que podemos tocar, e a Torá espiritual, que ela representa. Vivemos, por isso, numa constante tensão entre estas forças. O que nos leva, inevitavelmente, à pergunta seguinte. Se estamos a viver dentro desta casa do Bet, o que é que aconteceu à primeira letra? Onde é que está o Aleph? Onde está aquela unidade primordial que existia antes de toda esta dualidade? Pois bem, o Aleph representa precisamente essa fonte, uma fonte silenciosa e unificada. Diz a tradição que o Aleph é uma letra muda. Ela como que se esconde para permitir que as outras letras, que são a multiplicidade do nosso mundo, possam ser expressas e ouvidas. É a presença invisível que está por trás de tudo. E onde é que encontramos esta unidade escondida? Bem, está tecida na própria estrutura da criação. E talvez o melhor exemplo de todos seja o primeiro ser humano, Adam. O próprio nome dele é uma chave. Se pegarmos na palavra hebraica Adam e a dividirmos, vejam o que acontece. Temos Aleph, a faísca espiritual, o símbolo da unidade, e depois temos Dam, que é a palavra hebraica para sangue, e que representa, claro, a nossa parte física, material. E é assim que o ser humano se torna a personificação de toda esta ideia. A nossa parte física, o nosso sangue, é o recipiente, o Bet, e dentro dele está contida a nossa essência espiritual, o silencioso Aleph. Somos, no fundo, um pequeno universo em nós mesmos. E há um provérbio que capta esta ideia na perfeição. Os segredos não estão escondidos para ficarem escondidos para sempre. Pelo contrário, são um convite. O texto está a desafiar-nos a procurar, a investigar e a descobrir o que está por baixo da superfície material. E qual é um dos segredos mais profundos que está escondido logo no início do Bereshit? É a natureza da primeira coisa que foi criada, a luz. O texto diz que Deus criou a luz e viu que era boa, mas os sábios, ao longo dos séculos, fizeram uma pergunta muito pertinente. Se essa luz era assim tão boa, tão perfeita, onde é que ela está agora? A luz que vemos hoje não parece ser essa. E a resposta mística é que essa luz primordial foi escondida, foi considerada demasiado intensa para o nosso mundo de dualidade e, por isso, foi guardada, preservada para os justos. Então, a grande questão é, como é que se encontra algo que está escondido? Bem, o próprio texto hebraico dá-nos uma pista, através de uma ferramenta de interpretação fascinante chamada Gemátria. É um sistema em que cada letra tem um valor numérico correspondente. E agora, atenção a isto. A palavra hebraica para luz, Or, tem um valor numérico de 207.
Acontece que, incrivelmente, a palavra para segredo, sod, tem exatamente o mesmo valor numérico, 207. Ora, no pensamento hebraico, isto nunca é uma coincidência. Esta ligação é incrivelmente profunda. O que o texto nos está a sugerir é que a natureza da luz e a natureza de um segredo estão ligadas. Para desvendar os segredos, para perceber o que está oculto, é preciso um ato de iluminação. É preciso literalmente trazer luz ao assunto. É preciso ler um livro e não virô-lo. Chegamos então ao ponto principal. Já exploramos letras, números, luzes escondidas, mas, na prática, qual é o significado de tudo isto para nós hoje? Importa, porque nos oferece uma forma muito poderosa de entender o nosso propósito. Não estamos simplesmente a viver num mundo físico por acaso. Há uma tarefa, uma missão, que está implícita na forma como a própria criação nos é descrita. A nossa missão, se virmos as coisas por esta perspectiva, torna-se muito clara. Nós vivemos no Bet, a casa material. E dentro desta casa, escondida, está a essência espiritual, o Aleph. A nossa tarefa de vida, então, é usar as nossas ações neste mundo físico para revelar essa essência espiritual. Cada ato de bondade, cada momento de aprendizagem, é no fundo um ato de trazer aquela luz primordial e escondida de volta ao nosso mundo. E assim, esta nossa análise deixa-nos com uma última reflexão. Se aceitarmos esta ideia, que somos recipientes do espiritual num mundo material, então a grande pergunta que fica é: que ações vamos nós tomar, no nosso dia-a-dia, para abrir a porta e deixar essa luz entrar?